Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre substâncias e misturas. Vamos lá? Qual é o conceito de substâncias, né? Então, os químicos consideram que uma substância é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Quero só lembrar a vocês que na nossa última aula nós falamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre densidade, mas também vamos relembrar esses conceitos de ponto de fusão e ebulição. Então aqui nós temos alguns exemplos de algumas substâncias. Aqui inicialmente o enxofre, e ele apresenta um ponto de fusão de 95 graus Celsius e um ponto de ebulição de 445 graus. E a densidade de 0,2,07 gramas por ml. Então, vocês percebam aqui que essas são as características do enxofre, diferente das características do ferro, da substância ferro. Então, aqui, ó, no estado sólido, ele apresenta ponto de fusão de 1.538 graus, ponto de ebulição de 2.861 graus Celsius e densidade de 7,87 gramas por ml. Já a água, a substância água, ela apresenta, no estado líquido, ó, ela apresenta um ponto de fusão de 0 graus Celsius, ponto de ebulição de 100 graus Celsius e densidade de 1 grama por ml. Tá? Então, percebam que cada substância apresenta características específicas. Tá? Isso é o que diferencia uma substância da outra. Apenas relembrando, o ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado físico sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Temperatura na qual a substância passa do estado sólido para líquido, ponto de fusão, e ponto de ebulição, temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o gasoso. Vamos aqui observar algumas substâncias, as suas temperaturas, né, de fusão e ebulição. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos. Ferro. Nós temos a temperatura de fusão 1.538 e de ebulição 2.861. Água. Temperatura de fusão 0, temperatura de ebulição 100. Cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Temperatura de fusão 801. Temperatura de ebulição 1.465. Então, a gente observa aqui algumas substâncias e as suas temperaturas respectivas de fusão e ebulição. Características diferentes em cada uma das substâncias. Outros conceitos importantes que nós falamos na última aula, mas vamos relembrar aqui, é o conceito de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E volume, porção do espaço que é ocupada por uma amostra de matéria. Então, aqui nós temos o exemplo de um recipiente de laboratório que é chamado de Becker. Então, aqui nesse recipiente nós temos água. Percebam que ele está aqui abaixo de 200 ml. Então, essa quantidade aqui é um volume de água, certo? Nós temos aqui um volume de água, tá bom? Abaixo de 200 ml. Provavelmente aqui é 150 ml de água, tá? E aqui também nós temos um volume dentro desse balão de aniversário, né, de festa. Aqui nós temos um volume de gás, tá? Aqui presente, tá? Um volume. Um conceito importante que também caracteriza as substâncias é o conceito de densidade. Então, o conceito de densidade corresponde a uma relação entre massa e volume de uma substância, expresso por essa equaçãozinha aqui matemática, né? Densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então, assim como as substâncias, elas vão apresentar um ponto de fusão específico, um ponto de ebulição específico, as substâncias também vão apresentar uma densidade específica. E aqui nós temos alguns exemplos de algumas densidades de algumas substâncias, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade do cloreto de sódio, sal de cozinha,
nós temos aqui uma densidade de 2,17, a densidade do sódio apenas 0,97 e a densidade do alumínio 2,7. Percebam que cada um deles tem uma densidade específica. Um conceito importante dentro desse estudo das substâncias e misturas é a gente entender, né, a diferença entre uma substância pura e mistura, tá? Então, a substância pura, ela não está misturada com outras substâncias, certo? Ela está apenas a substância pura, certo? Sem mistura com outras substâncias. Nesse caso aqui, nós trouxemos o exemplo da água, a água pura. Quero só ressaltar que a água pura é muito difícil de se obter. Normalmente ela é obtida em laboratório, porque a água, nós vamos estudar mais lá na frente, é um solvente universal, né? Ela tem uma capacidade de dissolver muitas substâncias por ser uma molécula polar, né? Então, assim, ela tem essa facilidade de dissolver outras substâncias. Então, na natureza, quando a gente vê a água no rio, no lago, ela está dissolvendo vários outros sais, né? Outras substâncias. Então, assim, é muito difícil de obter ela pura. Até mesmo a água mineral, ela vem adicionada de minerais, né? Então, ela não está pura, a molécula H2O, né? Isso a gente obtém apenas no laboratório, mas aqui a gente tem o exemplo da água pura. Tá? Então, o exemplo da água pura é apenas a água, a molécula da água, H2O. E o que é a mistura? Né? Então, mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são reunidas, deixam de ser consideradas substâncias puras. Então, reunião de duas ou mais substâncias puras. Quando elas estão reunidas, elas deixam de ser consideradas puras. Então, aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de uma substância água e sal, separadamente. Quando elas estão unidas, né, de alguma forma elas são reunidas aqui, ó, quando o sal é dissolvido na água, então, nós temos a mistura de sal e água, tá? Nós observamos aqui que a gente não consegue distinguir, né, a água e o sal, e a gente vai perceber o porquê disso, né? Nós vamos estudar lá na frente, já, né, as misturas homogêneas e heterogêneas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês essa mistura da água, se ela é homogênea ou heterogênea, né, da água e sal. Mas percebam, por exemplo, que a água tem uma densidade específica, o sal tem uma densidade específica, e a mistura sal e água também vai ter uma densidade diferente da densidade separada delas duas. Mas o importante é que vocês percebam que a mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras, tá? Então, quando a gente deixa de ter só uma substância, né, é adicionado mais outra substância, então a gente tem uma mistura, tá? Então, mistura homogênea, né, que tem a mesma propriedade em todos os seus pontos. Apresenta apenas uma fase, ou seja, não conseguimos fazer distinção entre as substâncias presentes na mistura. Apresenta-se uniforme. Então, percebam aqui embaixo a mistura entre água e sal, né, que a gente não consegue distinguir aqui o sal da água, né? Ela parece ser uma coisa só. Então, quando a gente tem essa impressão numa mistura, nós temos uma mistura homogênea. É uma mistura em que a gente não consegue fazer distinção entre as substâncias que estão presentes nessa mistura, tá bom? Então, nesse caso aqui da água e do sal, nós temos uma mistura homogênea, tá bom? Já a mistura heterogênea não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Apresenta duas fases, na qual uma fase é óleo e a outra fase é água, tomando como o exemplo, certo? A mistura entre água e óleo. Conseguimos distinguir as substâncias presentes na mistura. Então, apresenta duas fases, na qual uma fase é óleo e a outra fase é água. Conseguimos distinguir as substâncias presentes na mistura. Então, aqui nós percebemos uma mistura entre água e óleo e nós conseguimos distinguir, né, as duas substâncias presentes, o óleo e a água. Então, quando a gente consegue distinguir as substâncias presentes numa mistura, nós temos uma mistura heterogênea. Tá bom? Então, por hoje é só, turma. Ficamos por aqui com a nossa aula sobre substâncias e misturas. Muito obrigada!